Boa tarde para todos que vão ver esse áudio, né? Já se passaram alguns meses após a cirurgia, né, que eu fiz. E eu vou contar, né, para a edificação de todos que estão assistindo esse vídeo, justamente todo o processo que Deus muitas vezes coloca a gente em determinadas situações que é para a gente superar. Muitas vezes a gente tem que recuar, né? Muitas vezes a gente tem que anular nossos sonhos para a gente viver os projetos de Deus, né? Então, passado todo o processo da quimioterapia, como eu falei anteriormente no vídeo, né? Uma semana antes de fazer a cirurgia, eu fui buscar a Deus uma resposta, né? Diante ainda que eu tinha uma esperança que o meu seio não seria tirado, até porque todo o caroço tinha diminuído. E uma semana antes, né, veio uma história para mim, que eu gostaria de compartilhar essa história, que foi justamente sobre os nossos sonhos, né? Às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente tem uma perspectiva de um projeto e de repente esse projeto é tirado de você, de repente esse sonho é tirado de você. E foi o que aconteceu comigo. Mas eu entendi que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Então a gente precisa aprender a sonhar os projetos de Deus, né? Eu vou contar algo que eu entendi. Ali eu entendi e fiz uma entrega onde existiam 3 árvores. Essa é uma história, porém vocês vão entender no final. Existiam 3 árvores. Essas 3 árvores, elas tinham um sonho muito grande. A primeira árvore, ela queria ser um baú muito grande para carregar e para encher esse baú de tesouros, joias, né? A segunda árvore, ela queria ser um grande navio para transportar reis e rainhas, né? Então o sonho dela era ser o maior navio possível. E a terceira árvore, ela queria ser muito grande, né? Para que todos contemplassem a sua beleza, para que todos contemplassem a sua majestade, né? De tão alta que ela seria. Que todos encurvassem também diante dela, né? E com o passar do tempo, essas 3 árvores que tinham esses sonhos, elas foram cortadas, né? Então, os sonhos delas ali morreram, porque elas foram cortadas, não é verdade? E um certo dia, nasceu um menino chamado Jesus de Nazaré. E essa criança, né, quando ela nasceu, ela foi colocada onde? Ela foi colocada numa manjedoura. E essa manjedoura, esse baú que era justamente aquela árvore que queria ser um baú. Então aquela árvore, ela carregou o maior tesouro que alguém poderia ter. E essa criança, que é o nosso Senhor Jesus, ele foi crescendo. E com o passar dos anos, ele precisou fazer o ID. E aí ele se deparou com um barquinho. E ali ele entrou naquele barquinho e foi fazer a sua missão. E aquele barquinho tão simples e pequeno era justamente aquela segunda árvore que queria ser um grande navio. E aquele barquinho, ela transportou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a terceira árvore, o Senhor Jesus, quando ele terminou a sua missão, ele foi pregado no madeiro. E esse madeiro, que era essa cruz alta, era justamente a terceira árvore, que queria ser grande. E realmente, a árvore ela se tornou grande porque ali estava no alto, né? E todas as pessoas se encurvaram e se dobraram a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que antes da cirurgia, Deus me fez entender que os meus sonhos não seriam mais os meus sonhos, e sim os sonhos de Deus. Que não seriam mais os meus projetos de andar, né, de ter um sonho
incompleto, mas seria realizado da forma que Ele projetou para mim, né? E aquela palavra me deixou em paz. E eu fui para a cirurgia com a certeza de que eu estava na mão do Deus Todo-Poderoso. Então ali não havia mais o que fazer. Ali estava se cumprindo o que Deus queria, né? Que muitas vezes a gente não quer ir avante. A gente quer que as coisas se resolvam e aconteça um milagre de repente. Mas na verdade eu tive que encarar essa cirurgia. Eu tive que perder um membro do meu corpo para que eu viesse a entender que antes a gente perder um membro do nosso corpo, mas entrar no reino de Deus, do que você não entrar, né? Então ali se fez a vontade de Deus. E o milagre realmente aconteceu justamente nessa grande libertação, né, que eu passei a enxergar aquilo realmente que é preciso, aquilo realmente que é necessário. Muitas vezes a gente está agarrado a coisas, até a pedaços de nós mesmos. E quanto à vaidade, né, quando eu fiz a cirurgia, com a graça de Deus, na cirurgia foi perfeito. Corta. Então chegou, né, o dia da cirurgia. Eu estava assim de uma forma muito calma, né, muito tranquila, porque ali eu sabia que eu estava nas mãos de Deus. Então eu não tinha mais o que temer, né? Então chegando, né, no dia da cirurgia, foi uma preparação muito grande. Eu não fiquei nervosa. Quando eu pus os pés na cirurgia, eu deitei naquela maca antes de eu receber a anestesia geral. Ali eu realmente entreguei para Deus, para que Ele ali pudesse tomar a mão, né, da medicina, né? E com a graça de Deus, né, um dia passei pelo vale da morte, porque eu fiquei completamente desfalecida, né? Mas no outro dia que eu fiz a cirurgia, eu já estava andando nos corredores, eu já estava me alegrando e eu já estava sorrindo, né? Para o espanto de muitas pessoas que estavam ali perto de mim. Então, em um dia eu estava no Vale da Morte e outro dia eu já estava cantando e me alegrando após ter saído dessa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, né? Foi uma bênção, uma verdadeira bênção. Após, né, 3 dias, quando eu me vi, na verdade eu fui cuidada, só que então no outro dia eu já estava andando, né, com toda estava bem, por dentro de mim eu estava muito bem, né, e me recuperando muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, exatamente, né, a parte dessa cirurgia. Olha, ficou desta forma, né, aqui é a marca do dreno. E o corte pegou daqui até aqui. E eu tive também o esvaziamento de axila, porém não foi cortada a minha axila. Retirou todos os glandos linfáticos por esse corte aqui, né? E eu quero dizer para os irmãos e para todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, que no primeiro dia eu estava ótima, no segundo dia eu estava ótima. Aí no terceiro dia a minha ficha foi caindo. Quando a minha ficha foi caindo, eu levei o choque. Porque muitas vezes você está numa unção, muitas vezes você está recebendo algo do céu, você não está em si. E nesses 3 dias eu realmente não estava em mim. Eu estava anestesiada com algo do céu.
porque eu me alegrava, porque eu dava risada com a minha família, porque eu sorria. Passado mais ou menos uns 3 dias, eu me deparei trocando, né? Quando eu saí do banho, eu me vi no espelho. Ali realmente eu comecei a cair a ficha, né? Porque você tem que entrar no processo da aceitação. E foi o que aconteceu. Foi uma dor muito grande para mim. Eu olhava aquela cicatriz, essa cicatriz que eu mostrei para vocês, eu me sentia mutilada, né? Não é fácil. E aí eu falava assim, meu Deus, né? Me ajuda a aceitar isso que me sobreveio. Né? E foi o que o Espírito Santo de Deus, ele fez, né? Eu chorei muito, não vou dizer para vocês que eu não chorei, eu chorei. Mas quando eu pedi o Espírito Santo me acalentar, e quando eu pedi para que eu pudesse receber do céu tudo aquilo que o Senhor queria me ensinar com aquela retirada da mama, né? Foi aí que eu entrei no processo da aceitação. Porque você precisa aceitar aquilo que te sobrevém. Seja você perder um membro, ou seja qualquer uma outra situação que você esteja vivendo. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Então, muitas vezes, a nossa vaidade está tão impregnada na alma que é preciso tirar, que é preciso essa vaidade sair da alma. E ela só sai, irmãos, realmente com processos. Foi o que Deus fez. Eu passei esse processo, mas eu passei uma libertação muito grande, um processo muito grande de dor, um processo muito grande de renúncia, né? Um processo de aceitação, mas que hoje, irmãos, passado esse processo de aceitação, eu fiz uma entrega muito grande para Deus, né? Eu fiz uma entrega maravilhosa. Essa entrega foi o que me fez sair da dor. Então, quando você aceita, fica mais fácil. Então, eu comecei a enxergar a beleza que existia em mim, que é a beleza do Espírito Santo de Deus. Então, foi aí que não me incomodou mais, que eu olhava no espelho, eu me sentia bem. Então, eu comecei a me superar uma expectativa que eu achava que eu não ia superar. Mas eu superei porque eu aceitei. Porque eu não posso basear a minha beleza com um pedaço que foi tirado de mim. A vida não acaba quando é tirado um pedaço de você. Muito pelo contrário, a vida se renova. E a vida, para mim, se renovou. Se renovou porque eu fui limpa de algo que estava impregnando a minha alma. Então, muitas vezes existe sujeira na sua alma, existe coisas na sua vida que Deus ele vai tirar. Só que de uma forma que ele realmente sabe como trabalhar em você. Porque nós não somos o barro, ele é o olheiro. Então, se eu sou o barro, eu tenho que ser moldada conforme ele me conhece. Não é verdade? Então, resumindo essa parte, depois que eu passei pelo processo da aceitação, os cuidados de Deus foi assim, de algo sobrenatural, né? Ele proveu tudo. A minha cicatrização foi assim, excelente. A retirada do dreno foi assim, algo que a medicina se surpreendeu. Ele proveu tudo, principalmente todas as partes financeiras, que o benefício meu não tinha saído. A minha família foi, Deus, ele moveu a minha família de uma forma maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu estava repousando na rede, aí vinha um sobrinho meu, bebezinho, e fazia um carinho. Então eu fui muito cuidada por Deus, eu fui muito zelada. Eu tive o apoio da minha família, que foi assim,
super importante, né? Nesse processo. Então eu pude sentir o carinho de Deus, porque às vezes, irmãos, a gente, e meus amados, às vezes a gente não tem que se revoltar contra Deus numa situação de dor, numa situação de doença, numa situação de desemprego, ou numa situação de uma outra situação que vocês estejam passando, que a tendência do ser humano é se revoltar. Muito pelo contrário, nesse processo do câncer, eu senti o amor de Deus, eu recebia, a presença dele me enchia, a presença, o carinho, a forma com que os meus familiares me tratavam, foi de algo assim sobrenatural da parte do Senhor, né, para a minha vida. E passado esse momento de cirurgia, eu fiz ainda 30 dias de radioterapia. Também eu só posso glorificar a Deus, porque esse momento da radioterapia, muitas pessoas elas queimaram, a pele se dissolveu, né? E aí, com a graça de Deus, Deus colocou a mão. Então essa parte também eu só posso glorificar, porque eu também passei isenta de uma sequela maior, e eu não tive nenhuma sequela maior, com os cuidados que o Senhor teve. Então nisso tudo, já se passaram hoje 8 meses, né? Meus cabelos voltou a crescer. Hoje eu estou, pela medicina, eu estou em observação, né? Eu estou no descanso e a cada 3 meses eu repito esses exames. Então eu quero deixar aqui algo muito forte em que o milagre, se vocês perguntarem, mas você está curada? Eu posso dizer assim, eu não vivo pensando se essa doença vai voltar ou não vai voltar. O mais importante é que o milagre foi feito. Porque eu descobri, em 2014 eu já estava com câncer e foi descoberto o câncer em 2017. Ou seja, ele não se alastrou. Deus, ele permitiu só aquilo, né? Então eu posso considerar que eu já sou um milagre. E os meus exames vêm se repetindo e com a graça de Deus, a minha taxa de células cancerígenas, ela está bem abaixo daquilo que é o normal, daquilo que é o permitido, né? Então, qual foi o propósito de Deus nisso tudo, né? Muitas vezes Deus ele permite você entrar numa fornalha para que você entenda qual é o propósito de Deus na sua vida, né? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus na minha vida o câncer na minha vida foi um divisor de águas. O que é um divisor de águas? É quando a sua venda é tirada. Então, eu pude entender que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E o propósito de Deus é para que a gente realmente se doe e tenha Ele como foco e o centro da nossa vida, né? Então, se eu coloco Deus como centro da minha vida, todas as coisas fluem. Porque quando a gente cuida das coisas do céu, quando nós nos enriquecemos com os tesouros espirituais, Deus ele cuida da sua vida. É uma coisa que você nem precisa se preocupar. Ele cuida de todas as áreas da sua vida financeira, ele cuida da sua saúde, ele cuida da sua família, ele cuida de tudo para você. Quando você passa realmente a colocar ele como centro da sua atenção. E uma grande libertação e transformação foi operada na minha vida, né? E o que eu quero passar para vocês é que se alguém está passando por uma situação de enfermidade, não temas. Coloca Deus no centro da atenção, né? Coloca Deus como centro da sua vida, que você vai entender tudo fluir na sua vida. E uma das coisas que eu não posso deixar de falar é justamente sobre a vaidade.
né? A vaidade é algo que leva a gente por caminhos e, sem você perceber, vai ramificando dentro da sua alma. Não que a gente não tenha que ter a vaidade, a gente precisa ter, mas tudo nós precisamos ter em temperança, né? Então hoje eu posso dizer para todos vocês assim que eu vivo um dia de cada vez. Hoje eu não fico preocupada com o dia de amanhã, porque eu ficava. Hoje eu consigo viver, hoje eu consigo absorver, viver bem ao lado da minha família. Eu consigo não ter mais uma preocupação diante de tudo que eu tinha. Eu tinha uma preocupação com o meu trabalho, eu tinha uma preocupação, não vou trabalhar, não. O meu foco hoje é exatamente o projeto de Deus. Eu estou engajada nos projetos de Deus. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Então eu estou no foco. Qual é o meu foco? O meu foco é Cristo, é subir para o céu. Então se Deus me leva hoje, porque para mim o que importa é como eu estou por dentro para Ele. Como é que eu poderia partir se eu estava tão cheia de coisas, de misérias, de sujeiras, né? Como que eu subiria? Nós não subimos, né, para o céu dessa forma. É preciso a limpeza, é preciso a purificação, é preciso a transformação, né? E nós só conseguimos uma transformação quando nós tiramos a venda e nós enxergamos que às vezes uma doença é para curar a nossa alma, é para curar o nosso interior. E outras coisas também. É para você ter uma visão abrangedora. Eu não posso simplesmente ficar me dando uma de coitadinha, porque eu fiquei doente com essa doença. Não, ninguém é coitadinho, né? Deus não quer ninguém coitadinho. Nós somos livres e somos pessoas especiais, da qual o Senhor coloca muitas vezes situações em nossa vida que é para nós evoluirmos e caminhamos degrau em degrau, rumo àquilo que Ele quer. Mas uma certeza vocês têm: nós não temos o controle da nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida é Cristo. E quando você passa a confiar 100% nele, e quando você passa a ter somente Ele, você vai entender de Deus, né? Então, o que eu deixo para todas as pessoas que vão ver este vídeo e ouvir esse vídeo, é que o Senhor é maravilhoso em tudo aquilo que você passar na sua vida, por mais lágrima que o processo lhe traga. Você pode chorar como for, não se preocupe. Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus, Ele está alimentando projetos e sonhos que Ele tem para você. Os meus projetos são deles agora. O meu sonho é dele, né? Então, e hoje eu vivo em paz, porque antigamente eu não vivia. Então, quem estiver passando qualquer situação, seja ela de dificuldade, de saúde, ou algo que inquieta a sua alma, ou uma fornalha que está doendo, ou um vale que está que você está temindo, não tema. Confia no Senhor, porque Ele é galardoador, e Ele é o libertador, Ele é o salvador, e Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que transforma, e é aquele que vai edificar a sua vida para que você chegue diante dele, né, com todos os tesouros espirituais e apresentar para Ele, né? Então eu deixo aqui o meu agradecimento ao meu Pai, ao meu Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos. Eu agradeço demais. Eu quero que cada pessoa que escute esse vídeo saiba o quanto Deus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele foi comigo nesta fornalha, o quanto Ele está comigo, né? E eu só posso glorificar o nome dEle e exaltá-lo, né? Porque Ele foi o meu
tudo, Ele é o meu tudo, a minha provisão, Ele é a minha rocha, Ele é o meu sustento, Ele é o meu amparo e hoje Ele é a minha completa alegria. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Não importa o tamanho desse rio ou desse mar, quando você